melodia, vinda do violino de Leonardo, tenta trazer a harmonia para o caos do trânsito de Campos. Este foi o recurso encontrado por ele para ganhar dinheiro, mesmo fora do mercado formal. Eu adaptei, a sequência de movimentos para uma música em específico, porque a gente depende do tempo do semáforo. Então, eu cortei trecho da música, eu toco o tema do filme Poderoso Chefão, geralmente, mas às vezes eu mudo, assim, toco outras rotinas, A cena inusitada de um violino, instrumento erudito nas ruas, veio de um talento nato para aprender sozinho. Desde 2018, ele saiu do curso técnico de Química e, inspirado em amigos malabaristas, foi procurar equilíbrio financeiro por meio da arte. Desta forma, escapou de fazer parte da taxa de desocupação no Brasil, que, segundo o IBGE, teve queda de 7,8% no trimestre terminado em agosto, sendo o menor resultado desde fevereiro de 2015. O emprego formal, quando você é um trabalhador, significa que você tem a carteira assinada. E aí você conta com FGTS, contribuição do INSS patronal e também do empregado. Quando você é um empregador, significa que você tem a sua empresa constituída. E quando você é um trabalhador por conta própria, normalmente você vai ter um MEI ou vai ter um CNPJ individualizado. Então você tem alguma estrutura jurídica por trás da sua relação de trabalho. Quando você fala de informalidade, significa que são pessoas que não têm nenhum tipo de estrutura jurídica. Se ele é um trabalhador, ele não tem carteira assinada. Se ele é um empregador, a empresa dele não é constituída, não é regularizada. Se ele trabalha por conta própria, ele pode não ter um MEI, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, esse conceito de formalidade diz respeito à estrutura legal que vai resguardar cada tipo de relação de trabalho. O trabalho arriscado entre os carros costuma gerar lucro. Nos 40 segundos dos veículos parados no semáforo da Avenida Arthur Bernardes, cruzamento com José Alves de Azevedo, à beira-valão, Leonardo vai acumulando receita. Trabalhando em média 5 horas por dia, ele consegue levar para casa o sustento necessário. A questão sobre valer a pena, hoje em dia, tanto financeiramente, sim, me rende um dinheiro e tal, E a satisfação pessoal também da interação com o público isso é impagável, assim. Tanto com crianças e pessoas que me dão presentes. Eu já ganhei peças pro violino de uma pessoa uma vez. É muito legal, assim. Leonardo não tem carteira assinada, mas nem por isso é considerado desempregado pelas pesquisas, já que exerce uma atividade remunerada. Mesmo na informalidade, gera receitas para o município. É muito difícil você julgar especificamente o trabalhador, porque não significa que por ele estar na informalidade ele não gera renda, ele não movimenta a economia. Então ele recebe o dinheiro dele da atividade que ele executa, ele vai fazer compras, ele pode fazer investimentos, tomar recursos emprestados, enfim, ele é uma pessoa economicamente ativa. O que a gente pode considerar é que muitas vezes a estrutura informal ela pode ser menos produtiva para o país. Então um trabalhador na informalidade ele pode ter acesso a menos tecnologias, ele pode ter acesso a menos conhecimentos profissionais e, consequentemente, ele não vai gerar tanta renda para ele e para o país quanto ele poderia numa estrutura formal. O que não significa que essa estrutura informal seja ruim, principalmente para quem hoje só tem essa opção. O último emprego formal de Leonardo foi na Marinha, antes da pandemia. Quando se tornou pai, decidiu deixar o serviço e seguir um sonho. Autodidata, ele aprendeu um pouco de espanhol e italiano e planeja viajar pelo mundo para poder ensinar muito mais para o pequeno Antônio. Minha vontade de ir para trabalhar na rua foi mais por uma questão cultural de viajar e conhecer outras culturas. Mas sim, talvez no futuro eu queira assim voltar para... É uma questão entre liberdade e... É um dilema bem complexo, assim, mas hoje em dia eu estou com isso na cabeça e pretendo viajar pelo menos durante um tempo e depois voltar e ver o que eu faço, assim, mas...